Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos já na reta final desse nosso acampamento, Fortes na Tribulação. E é importante nós então compreendermos como é que o sofrimento, a tribulação, as dificuldades de nossa vida fazem parte de um projeto amoroso de Deus. E a luz que ilumina o nosso caminho, que torna claro como é que nós estamos nesse projeto de Deus, é exatamente a luz que vem da cruz de Cristo. O caminho da cruz não é a exceção. O caminho da cruz é a regra. Como é que Deus nos salva? Ele nos salva pela cruz. Como é que Ele nos dá a vida nova, a ressurreição? É através da cruz. Todos nós queremos ressuscitar. Todos nós queremos a glória do céu. Todos nós queremos a vida nova que Deus tem para nos dar. Mas se a gente quer a vida nova, a gente tem que querer também morrer para a vida velha. Se nós queremos a vida do céu, nós precisamos querer também morrer. Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer na cruz, não é verdade? Mas alguém me explique, por favor, como é possível alguém ressuscitar sem morrer na cruz? Isso não é possível. Então, esse é o caminho de Deus para a sua igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 675, 676 e 677, nesses três números, o Catecismo da Igreja Católica diz o que é que vai acontecer com o futuro da igreja. O Catecismo diz assim: a igreja, ela não vai triunfar aqui nessa vida, numa ascensão progressiva, não vai acontecer, que algumas pessoas acham assim, que nós vamos evangelizar, e aí quando a gente vai evangelizando, todo mundo vai se convertendo, e todo mundo vai abraçando a verdade do Evangelho, e o mundo vai ficando cada vez melhor, e vai melhorando, até que finalmente chega o reino dos céus, num progresso, numa ascensão. O Catecismo da Igreja Católica diz: não é assim, porque o caminho da cruz não é a exceção, é a regra. O caminho de morte e ressurreição é o jeito que Deus faz para nos salvar. Então, o Catecismo da Igreja Católica repete aquele ensinamento que está nos capítulos finais dos Evangelhos, em que Jesus, antes de morrer, começa a falar do fim dos tempos. O Catecismo da Igreja Católica segue aquele mesmo caminho que está no livro do Apocalipse, em que no fim dos tempos haverá sim uma perseguição, e nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos já faz 2000 anos. A própria Bíblia diz, no início da carta aos Hebreus, que Deus outrora falou de várias formas através dos profetas. E nestes tempos, diz a carta aos Hebreus, que são os últimos, falou através do seu Filho, Jesus. Ora, faz 2000 anos que a igreja diz que nós estamos nestes tempos que são os últimos, está entendendo? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, já faz 2000 anos. Pode ser que tenha mais 2000 anos pela frente, mas seja como for, a igreja quer que todas as gerações, todas,
as gerações de cristãos vivam na consciência de que nós estamos nos últimos tempos. E nos últimos tempos, nós sabemos o que é que tem: a tribulação. A tribulação que é a igreja, diz o catecismo, não sou eu, é a fé oficial da Igreja Católica no catecismo. A igreja seguirá o destino de seu divino fundador. A igreja de Cristo irá seguir o caminho de Cristo. A esposa irá seguir o caminho do esposo. E qual foi o caminho do esposo? Claro, o caminho do esposo é a glória do céu, ressuscitado e glorioso. Mas para chegar lá, teve a cruz. Como Jesus disse aos discípulos de Emaús na manhã da ressurreição: era preciso, era necessário, vejam, existe uma necessidade, era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. A gente fica se perguntando, mas por que é necessário? Que lógica é essa de Deus? Por que é necessário? Bom, porque o Cristo, Jesus, é a cabeça de um corpo que somos nós, e nós precisamos sofrer para entrar na glória. E eu vou tentar explicar nessa pregação por que é necessário sofrer para entrar na glória. Não é porque muita gente pensa assim: porque eu tenho que pagar os meus pecados. Não, os pecados já foram pagos por Cristo na cruz. Eu não preciso comprar a minha entrada no céu, a gente entra no céu de graça. Mas existe uma preparação para entrar no céu. Então vamos tentar iluminar um pouco esse caminho da igreja que vive atualmente. Bom, como Deus, Ele sempre age da mesma maneira, isso que Ele vai fazer conosco nos últimos tempos, Ele já fez no Antigo Testamento. Então nós vamos no Antigo Testamento, vou contar para vocês a história de Moisés e do povo que saiu do Egito, de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. É o que está na Bíblia, mas é que a gente lê tanta Bíblia, mas não presta atenção. Vejam só. Quando Moisés saiu do Egito, nós poderíamos comparar a saída do Egito como sendo o nosso batismo. No Egito, o povo de Israel era escravo do faraó, escravo de Satanás. Somos nós antes de ser batizados. O batismo nos liberta da escravidão de Satanás. Ok? Então, passando pelas águas do Mar Vermelho, o povo passou para o deserto com Moisés, e então entrou num novo tempo. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, nós estamos libertados. Ótimo. E lá foi Moisés com o povo de Israel, e chegou no Sinai e deu a eles os 10 mandamentos. Mas aí vem a pergunta seguinte, e é aqui que está a coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Deus nos deu os 10 mandamentos, e qual é o primeiro dos 10 mandamentos que você aprendeu no seu catecismo? Primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não foi isso que você aprendeu? Só que não foi isso que Deus deu a Moisés nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, se você for pegar a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Isso Moisés
entregou para o povo lá no início da caminhada. Quando teve a Páscoa, lá no Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. 50 dias depois, Moisés, na festa de Pentecostes, deu ao povo os 10 mandamentos. 50 dias depois. A festa de Pentecostes era isso, antes de ser o derramamento do Espírito Santo. A festa de Pentecostes era a festa do povo de Israel que tinha recebido a lei no Sinai, 50 dias depois da saída do Egito. Então o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, essa foi a Páscoa, essa foi a libertação do faraó, essa foi a libertação do pecado, a libertação da escravidão, a libertação de Satanás, simbolicamente para nós cristãos. Com o nosso batismo, nós passamos pelas águas. E aí Deus nos dá os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos não tem ainda o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando foi então que Moisés deu ao povo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? Foi somente 40 anos depois. Pouca gente se dá conta disso. Moisés, 40 anos depois que ele estava no deserto com o povo, ele, antes de entrar na terra prometida, ele não ia entrar, antes de morrer, como a gente costuma dizer, com o pé na cova, já como seu último testamento, Moisés então nos dá aquilo que está no livro do Deuteronômio. O Deuteronômio, não é? Ele foi escrito por Moisés já com o pé na cova, digamos assim, né? Quando Moisés ia morrer, já estava no final, né? Olha como é que começa o livro do Deuteronômio. Eis as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, que se estende de fronte de Suf, de Farã, de Tofel, de Nabã, de Azerote e de Zaab. Então vejam só, isso daqui é antes de cruzar. Antes de cruzar o Mar Vermelho. O povo estava pronto para cruzar o Mar Vermelho 40 anos depois. E aí Moisés diz essas palavras que estão no Deuteronômio capítulo 6, em que ele diz assim, vejam que beleza: ouve Israel. Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Vejam, o amor a Deus sobre todas as coisas, Moisés só deu 40 anos depois com o pé na cova. Aí você vai chegar e dizer assim, mas padre, que irresponsabilidade de Moisés, que coisa! Olha só, era para ele ter dado os 10 mandamentos lá e ter colocado esse amar a Deus sobre todas as coisas logo no início. Agora ele espera 40 anos, e se ele tivesse morrido no meio do caminho? O que é que aconteceu? Por que é que Moisés não deu esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas para o povo de Israel logo no início? Deixa eu explicar para vocês. A história foi a seguinte: Moisés saiu do Egito com o povo. O povo foi libertado do diabo. O povo entrou nessa fase belíssima que nós, igreja, vivemos depois do batismo. Recebe a palavra de Deus, recebe os 10 mandamentos, luta contra o pecado. PHM, vamos lutar contra o pecado, né? Pode parar de pecar. Vamos todos parar de pecar. Então, muito bem, a igreja viveu e vive essa história. Só que Moisés foi com o povo até a beira do Jordão, na entrada da porta da terra prometida, na porta da terra prometida, e Moisés chegou lá e disse assim: vamos agora entrar na terra prometida. E o povo de Israel começou a inventar lorota. Chegou e disse assim: ih, Moisés, eu acho que é uma má ideia, cara. A terra lá está ocupada. Nós vamos ter que guerrear.
Não, nós vamos ter que guerrear mesmo, é o que Deus quer. Vamos entrar na terra prometida. Vai lá, todo mundo, 1, 2, 3, vai. Não, pera, Moisés. É uma má ideia. Esquece, não vamos entrar não agora. Pera, Moisés. Vamos mandar lá uns batedores para eles investigarem a terra prometida, né? Ver como é que está o negócio lá do outro lado. E Moisés aceitou, tudo bem, vai lá, manda. Aí os caras foram lá e voltaram de lá contando umas mentiras. De que, ih, cara, negócio fedeu, não vamos mais entrar não, meu. Por quê? Os caras lá do outro lado são gigantes. Ó, você está vendo aqui? Você acha que isso aqui é uma melancia? Nada, é uma uva. Todo mundo lá é gigante. Todo mundo lá é grande pra dedéu. Nós vamos perder essa luta. O povo não estava pronto para entrar na terra prometida. O povo não estava pronto. Moisés foi para Deus, Deus disse, olha, sabe de uma coisa? Esse povo não vai entrar na terra prometida. Volta todo mundo, vai ficar 40 anos no deserto, até morrer o último. 300.000 pessoas, tem que morrer um por um. Quando morrerem todos, inclusive você, Moisés, aí o povo vai entrar. E então lá foi o povo, durante 40 anos na terra, no deserto, sofrendo, comendo maná, comendo codornizes, murmurando, lutando, esperneando, fazendo as coisas, etc., para que finalmente o povo estivesse pronto. Quando o povo estava pronto para entrar na terra prometida, depois que morreu todo mundo, Moisés diz: amarás o Senhor teu Deus. O que é que eu estou querendo dizer para você com essa história? Gente, nós somos batizados com a graça de Deus. Quem é batizado aqui diz amém. Amém. Levanta a mão direita e diz assim: eu sou batizado. Filho de Deus, liberto da escravidão do faraó. Eu recebi os 10 mandamentos. Muito bem, ótimo. Problema: olha para dentro de você e se dê conta de que você não ama Deus sobre todas as coisas. É ou não é? É ou não é? Ou seja, nós precisamos nos purificar. E é aqui que entra a tribulação. Nós estamos no acampamento fortes na tribulação. E por que é que Deus quer tribulação na nossa vida? Porque Deus é um sádico? Porque Deus quer que a gente sofra? Não. Porque Ele quer que morram dentro de nós as nossas paixões desordenadas, para que a gente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Então vejam o que é a vida do cristão, de todos os cristãos. A vida de todos os cristãos é o seguinte: saí do pecado, da escravidão do Egito, me converti. É a primeira conversão, gente. A primeira conversão é o PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Primeira conversão, passou pelo Mar Vermelho. Uma vez que você passou pelo Mar Vermelho, você recebe a lei, PHN. Pode parar de pecar. Então o que é que você vai fazer? Você vai parar de ter outros deuses. Primeiro mandamento que Deus deu a Moisés: não terás outros deuses. Deus não está pedindo amor de todo o coração. Sabe por quê? Porque o povo não estava pronto. O povo não estava pronto para amar a Deus sobre todas as coisas. O povo precisava comer areia, entre aspas. Ou seja, o povo precisava sofrer 40 anos para quê? Para combater as paixões. Vejam, tem um padre careca por aí, chamado Padre Paulo Ricardo. Já ouviram falar dele? Esse sujeito escreveu um livro
Não, para. Não olha para mim com essa cara dizendo, padre, cadê o segundo volume? Eu sei, eu vou me converter também. Eu vou escrever o segundo volume. Tá bom? Se Deus quiser, esse ano eu vou dar um jeito. Muito bem, quero assumir aqui em rede nacional compromisso. Quero escrever nesse semestre o segundo volume do Olhar que Cura, ok? Mas, se você não tem o primeiro volume, compre. Porque não adianta ter o segundo se não tem o primeiro. E para que serve esse Olhar que Cura, esse livro que o Padre Careca escreveu? Esse livro, gente, tem gente que não entendeu o livro. Está escrito lá, Terapia das Doenças Espirituais. O que é isso? São os 40 anos do deserto, em que nós temos que lutar para acabar com as nossas paixões. Tem um pessoal que é o segundo volume, mas calma, não passou 40 anos ainda. Então, vamos viver. O primeiro volume do livro Olhar que Cura é o quê? É ensinando você a se livrar destas paixões. Tem gente que lê aquele livro e fica abismado. Tem gente que lê o livro e diz, esse padre Paulo Ricardo é um moralista, fica inventando pecado onde não tem. Olha os exageros que ele diz. Gente, não é isso. Naquele livro, eu não estou falando de pecados. Eu estou falando daquilo que eu chamo de doenças espirituais, ou seja, eu estou falando de paixões desordenadas, ou aquilo que na linguagem tradicional da igreja a gente chama de pecados capitais. O que é o pecado capital? O pecado capital não é o pecado em si, mas é uma tendência para o pecado. Você acabou de se confessar, você foi no confessionário, acabou de se confessar, ótimo, você saiu do Egito. Acabei de confessar, padre, saiu do Egito, saiu da escravidão do faraó, saiu da escravidão do pecado, aconteceu a primeira conversão, eu sou um homem novo, uma mulher nova. Só que não adianta, você fez essa primeira conversão que é necessária, mas você precisa fazer a segunda. Você rompeu com o pecado, agora você precisa romper com as paixões desordenadas. Por quê? Porque todo mundo sabe. Você vê isso dentro de você. Você acabou de confessar, você acabou de receber o perdão dos pecados, mas dentro de você está lá uma tendência para o pecado, é ou não é? Não é verdade? Quem já não experimentou isso? Por quê? Porque nós precisamos combater as desordens espirituais que estão dentro de nós. Então o povo saiu do Egito, sim, mas ainda não entrou na terra prometida. O povo saiu do Egito, sim, mas ainda não está pronto para amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque está com paixões desordenadas dentro do coração. Está entendendo? E como é que nós nos livramos destas paixões desordenadas? Tem duas formas, dois caminhos, que não são dois caminhos alternativos. Às vezes os dois acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, penitência. É o tempo do deserto, em que você vai fazer penitência. Não é o que a gente faz na quaresma todos os anos, não é isso? 40 anos do deserto, 40 dias de quaresma, nós fazemos a penitência. Só que acontece o seguinte, às vezes você não faz penitência, e Deus está vendo que você não está melhorando. Deus quer o seu amor, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai bondoso, Deus é um Pai de misericórdia, e Ele quer o seu amor, porque Ele quer o seu amor, e você não está fazendo a mínima penitência. Não se preocupe, você não quer fazer penitência? Ele manda a penitência, é a tribulação. O povo de Israel não queria lutar,
O povo de Israel não queria lutar contra os seus pecados e as suas paixões. O que é que Deus fez? Deixou eles de castigo 40 anos, até que morresse o último. Essa última pessoa que morre dos 300 mil é a última paixão que morre, entendeu? Nós precisamos peregrinar no deserto até que morra a última paixão, e aí nós estaremos prontos para amar a Deus sobre todas as coisas. Então as tribulações que Deus manda para a sua igreja são a grande ocasião que nós temos de aprender a amar a Deus. Olhe para os sofrimentos da sua vida, olhe para as dificuldades que nós vivemos na igreja, como sendo uma bênção de Deus, um amor de Deus, uma graça de Deus para que você ame mais. A gente não está acostumado com o amor de Deus, mas eu quero ensinar para vocês uma forma maravilhosa que Deus tem de nos amar. Chama-se castigo. Desculpa aí, mas um pai que ama o seu filho castiga o seu filho. Existem duas formas de você levar uma pessoa para a virtude, para o amor. Primeiro, com conselho paterno, amoroso. É ou não é verdade? Você vai, senta com seu filho e diz: meu filho, não faz assim. Aí ele vai e faz. Aí você senta a segunda vez com ele e diz: meu filho, não faz assim. Aí ele vai e faz. Aí você senta a terceira vez e diz: meu filho, não faz assim. Ele vai e faz. Quer saber de uma coisa? Nada de cinema sábado à noite. Acabou, está de castigo. Não é verdade? Não é assim que a gente faz com os filhos? Por quê? Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é isso? Ou você prefere: não, deixa meu filho lá, tadinho dele, eu não vou ser um pai bitolado, eu não vou ser um pai fechado, eu não vou ser um pai medieval, atrasado. Imagina, castigar meu filho. Tem que ser pelo amor. Aí você ama seu filho. Quando ele estiver bem estragado, você vai depois visitá-lo na prisão, tá bom? Porque se você não põe limite, não se preocupe, a vida vai pôr limite. É ou não é verdade? Nós temos que pôr limite nos nossos filhos. E assim Deus é um Deus amoroso que põe limites em nós. Deus põe limites em nós. Nós estamos vivendo um tempo de uma certa crise dentro da igreja. Quantas coisas, quantas desorientações a gente vê dentro da igreja, quantas dificuldades, que desunião, que sofrimento, que coisa. Gente, tudo isso faz parte da tribulação. O que você vive às vezes na sua comunidade, no seu grupo de oração, é tribulação, Deus querendo purificar você. O que você vive na sua família é tribulação, Deus querendo purificar você. É Deus querendo, visitando você. Aceite isso. Aceite isso. A palavra castigo, a gente perdeu a noção da palavra castigo. A gente perdeu a noção de que castigo é amor. Castigo é amor, gente. Um pai não castiga seu filho porque o odeia. Um pai castiga o seu filho porque o ama. Isso que está escrito na Bíblia, no Apocalipse, nos últimos capítulos, últimos discursos de Jesus nos evangelhos, onde Deus fala de um castigo. Deus fala isso não porque nos odeia, mas porque nos ama e quer nos salvar. Nossa Senhora, nossa mãe querida, nas aparições dela, não é uma aparição específica, qualquer aparição, pega qualquer aparição dos últimos tempos, aquela que for da sua devoção, Fátima, Lourdes, Medjugorje, aquilo que você
quiser, Akita, seja qual for a aparição, Nossa Senhora está sempre dizendo o seguinte: façam penitência, porque senão virá o castigo. É ou não é verdade? Ela diz: eu estou intercedendo e estou segurando a mão do meu filho para que não venha a punição e vocês tenham mais tempo de fazer penitência. As aparições dizem ou não dizem isso? Gente, pode ser que você não acredite em uma aparição ou naquela outra aparição, mas que você não acredite em nenhuma. Está entendendo? Todas dizem isso. Tem um autor em inglês chamado Chesterton, que ele diz assim: quando um elefante tem uma tromba, é um negócio engraçado. Quando 2 elefantes têm uma tromba, oh, que coincidência! Mas quando todos os elefantes têm tromba, é um complô. Não pode ser outra coisa, entendeu? Se uma aparição de Nossa Senhora diz: façam penitência, porque senão virá o castigo, você diz: isso daí era coisa da cabeça do vidente, né? Que é meio medieval, meio, né? Nossa Senhora falou de castigo lá em Fátima. Olha a visão de Fátima, o terceiro segredo que foi revelado. O anjo com a espada na mão dizendo: penitência, penitência, penitência. E aí está lá o castigo, a cidade desolada, o Papa caminhando no meio de padres e bispos mortos, até que o Papa finalmente é atingido por flechas e morre ao pé de uma cruz. Não é essa a visão que foi revelada no terceiro segredo de Fátima? Muito bem. Aí você diz: não, isso é bobagem lá da cabeça da Lúcia, eu não acredito nisso não. É a Lúcia que tinha uma teologia meio defasada. Mas aí Nossa Senhora vai e diz a mesma coisa em Medjugorje, diz a mesma coisa em Garabandal, diz a mesma coisa em Akita, diz a mesma coisa em La Salette, diz a mesma coisa em todas as suas aparições. Gente, será possível que todos os videntes fizeram um complô, ou é Nossa Senhora que está falando isso mesmo? Você está entendendo? E ela está dizendo o seguinte: que não precisa ter castigo. Como toda mãe bondosa, ela está dizendo para os filhos: criançada, não precisa ir pelo caminho do castigo. Você está entendendo? O castigo é sempre condicional. O castigo é o seguinte: se não tiver penitência, se não tiver conversão, se não tiver mudança de vida, vai vir um castigo. Este se depende de nós, depende de mim, depende de você. Vamos tomar vergonha na cara e fazer penitência, ou nós vamos esperar o castigo cair na nossa cabeça? Vocês estão entendendo? Então eu não estou aqui fazendo terrorismo espiritual e dizendo: o apocalipse, o fim do mundo, o mundo vai acabar, ai meu Deus, e agora? Se escondam debaixo das cadeiras. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a mensagem do Evangelho de todos os tempos, de 2000 anos. A igreja não cessa de repetir a mesma coisa: convertei-vos, fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Aí o povo não ouve, o povo não faz penitência, o povo não obedece a palavra de Deus, o povo não ama a palavra de Deus, não quer. Então, meu filho, vai ter o seguinte: vai ter 40 anos de deserto, de castigo para você. Não quer fazer penitência? Então vai ter castigo. Não quer fazer penitência? Vai ter a grande tribulação. Não quer mudar de vida? E gente, parece que quanto mais as pessoas ficam más, quanto mais a sociedade que a gente tem vai ficando egoísta, violenta, corrupta, sem vergonha, nós cristãos parece que dormimos em berço esplêndido, dizendo assim: ai, o mundo é lindo, as pessoas são boazinhas, o mundo é uma gracinha,
Basta a gente sentar que a gente vai se compreender. Mas será que você vive no mesmo mundo que eu vivo? O mundo que nós vivemos é um mundo que está cada vez pior. Cada vez pior. Vamos ver essa história, gente. O que é que nós estamos vivendo no nosso país? Essas manifestações que estão aí no nosso país. Como é que você controla uma sociedade? Ao invés de buscar a resposta do Padre Paulo Ricardo, vamos pegar um santo maravilhoso, sábio, como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz assim: existem duas formas de você aplicar uma lei. Para as pessoas virtuosas, a gente aplica a lei com um conselho paterno, ou seja, na família. A pessoa virtuosa, você vai dar um conselho para ela. Para as pessoas que não são virtuosas, você aplica a lei através do castigo. Agora, o que é que acontece? É evidente que uma sociedade não pode ir para frente somente na base do castigo, é ou não é verdade? Se a única coisa que vai colocar a ordem na sociedade, se a única coisa que vai colocar a ordem e a lei dentro da sociedade é o castigo, não vai ter prisão para todo mundo. Nós não vamos dar conta de colocar todo mundo na prisão. Por quê? Porque o caminho do castigo é o pior caminho para se educar. É o pior caminho. Ele é necessário quando não tem jeito, quando a pessoa não tem virtude, quando a pessoa está perdida no vício, quando a pessoa não quer ouvir. Então, cadeia. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas existe um outro caminho. Santo Tomás chama de conselho paterno. E o conselho paterno, gente, é para as pessoas que querem buscar a virtude. E este conselho paterno, só existem duas instituições que dão esse conselho paterno. Chama-se igreja e família. Igreja e família. Agora vejam como é que está a situação da nossa sociedade. O governo é o primeiro a não querer que a igreja dê os conselhos paternos e maternos que ela dá, é ou não é? Não, nós somos um Estado laico. A igreja não pode se meter na vida pública e política. Mas meu irmão, se a igreja não se meter na vida pública ensinando ao povo a virtude e a moralidade, não vai ter cadeia suficiente para todo mundo, porque você não vai conseguir colocar um policial para todo mundo, é ou não é verdade? Então, se você não consegue colocar um policial para todo mundo, só tem um jeito: colocar o policial dentro do coração da pessoa. Chama-se consciência, chama-se Deus no coração. E é isso, e essa missão que a igreja faz para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Nós estamos aí reclamando da classe política, nós estamos aí reclamando, não é? Da corrupção, disso e daquilo. Existe coisa mais maravilhosa se nós tivéssemos no Congresso Nacional, nos palácios de governo e de presidência da República, nos tribunais de justiça desse país, se nós tivéssemos homens e mulheres tementes a Deus, que tivessem Deus no coração e dissessem assim: eu tenho que obedecer à lei de Deus, senão eu irei arder no fogo do inferno. Isso era a coisa mais maravilhosa que podia acontecer com uma nação, é ou não é verdade? Se nós tivéssemos homens e mulheres que nos governam e eles mesmos não precisassem de uma polícia, mas eles tivessem a polícia dentro do coração. Só tem dois caminhos: ou você ensina a virtude pelo conselho paterno, ou você então vai ter que colocar uma lei para castigar as pessoas e fazer com que a lei seja aplicada na base do castigo. Como é possível nós
querermos que o país esteja bem, e todos os dias nas nossas escolas, por orientação do governo, as nossas famílias serem destruídas. Como é que nós queremos uma sociedade de gente virtuosa, quando os nossos filhos aprendem na sala de aula que tem que ter relações sexuais do jeito que quiser? Que você escolha o objeto de gratificação sexual que você quiser, tanto vale homem, mulher, cachorro, hipopótamo, lagartixa, o que você quiser, você tem gratificação sexual. Qualquer coisa que se mova num raio de 100 metros, você pode escolher como sendo objeto de sua gratificação sexual. E a gente quer que essas crianças cresçam na virtude. Como é possível isso? Me explique essa mágica. Se você não coloca freio, se a própria escola está tirando o freio dos nossos filhos. E o que é pior, colocando na cabeça das pessoas, das crianças, que papai e mamãe é que são agressores e o Estado é o nosso salvador. Se papai e mamãe triscar a mão em você e der uma palmada, chame a polícia, porque papai e mamãe são malfeitores. Vejam que inversão está vivendo a nossa sociedade. Vejam que inversão. Enquanto, em nome do governo, as crianças recebem camisinha, preservativos, anticoncepcionais, manuais ensinando a fazer sexo, etc. e tal, somos nós, Igreja Católica, que somos acusados de ser perversores de menores, porque os padres são pedófilos. Mas existe pedofilia mais institucionalizada do que essa, do que você colocar uma multidão de adolescentes a fazer sexo de forma tresloucada? Os padres pedófilos são traidores da igreja, não são representantes da igreja. Se existe uma instituição que trabalha para que as crianças saiam do sexo, chama-se Igreja Católica, é a única. Através do paterno conselho de Santo Tomás de Aquino, o conselho paterno, este é o meio, este é o caminho, aconselhar de forma paternal. E a nossa mãe Maria vem através de um conselho materno dizer: façam penitência, ponham um freio nas paixões de vocês, ponham um freio na desordem. Porque, gente, deixa eu explicar para vocês, o que a Igreja Católica ensina não é uma anomalia, é o normal da vida humana. Não existe nenhum carro que saia da fábrica sem freio, é ou não é verdade? Você pode montar o seu carro do jeito que você quiser, se você quer com airbag ou sem airbag, com direção hidráulica ou sem direção hidráulica, com trava eletrônica ou sem trava eletrônica, com alarme ou sem alarme, com rádio ou sem rádio, sistema de som ou sem sistema de som, tudo bem, isso aí é opcional, mas não tem nenhum carro que diga assim, com freio ou sem freio. Freio não é opcional, porque faz parte do carro vir com freio, porque se não tiver freio vai ter desastre, é ou não é verdade? Todo ser humano precisa de freio. Agora não dá para você querer frear as pessoas o tempo todo de fora, com a polícia. Por quê? Porque isso daí é uma perversão. Não sei se vocês já ouviram falar de um filme
Na verdade, o mais importante não é o filme, é o livro, que é de um autor católico chamado Tolkien, um livro chamado Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é toda uma saga, todo um filme, todo um drama. Para quê? Para um grupo de amigos que passam por perigos incríveis, pegarem o anel da invisibilidade e jogar este anel na cratera de um vulcão e destruí-lo. Por quê? Porque o anel da invisibilidade é o anel que todos nós temos quando nós queremos pecar. Se não tem ninguém olhando, a gente põe o anel da invisibilidade e apronta. Está entendendo? É assim que as pessoas fazem. Elas aprontam quando não tem ninguém olhando. Se você tivesse o anel da invisibilidade e pudesse entrar num banco e tirar todo o dinheiro que está lá sem ninguém notar. Se você tivesse o anel da invisibilidade e pudesse trair a sua esposa sem ninguém notar. Se você tivesse o anel da invisibilidade e pudesse aprontar todos os pecados que você é tentado a fazer sem ninguém notar, você faria os pecados. Gente, todos nós temos essa mania da invisibilidade. Joga fora esse anel. Você não é invisível quando você peca. Deus está olhando você. Não existe anel da invisibilidade. Esse anel que a gente põe no dedo para aprontar. Não, Deus está vendo você o tempo todo. Não tem esse negócio, não tem ninguém vendo, então deixa eu pegar. Não. A consciência que nós precisamos seguir. Nós precisamos trabalhar essa nossa conversão cada vez mais. Cada vez mais. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam, amarrando aquilo que eu disse para vocês até agora, vejam só. Nós estamos no acampamento Fortes na Tribulação e eu quero transmitir para você a ideia de por que é que Deus permite as tribulações na nossa vida. Porque Ele é um Deus de amor e como um Pai amoroso, Ele nos dá conselhos para que a gente se converta. Mas muitas vezes nós não nos convertemos. Muitas vezes a gente, tem ninguém olhando, deixa eu fazer. Tem problema não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não tem ninguém me condenando, então não tem problema, vamos aprontar, vamos fazer. Deus diz, converte, faz penitência, se purifique, para você, porque eu quero o seu amor. Deus é um Deus de amor e Ele quer o amor. Ele quer, vejam, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está como um mendigo na porta do meu coração, batendo e dizendo, me dá o teu amor. Mas só você pode abrir essa porta. Porque um amor não pode ser obrigatório. O amor tem que ser livre. Deus não pode colocar uma faca no seu pescoço e dizer, me ama, desgraçado. Porque não seria amor. Ele, com conselho paterno, amoroso, tenta nos convencer. Quando a gente não o escuta, Ele começa a mostrar as consequências do nosso pecado. E começa a mostrar a morte que está por trás do nosso pecado. As tribulações são uma revelação de Deus. As tribulações são Deus que mostra como um Pai amoroso. Olha onde vai terminar o teu pecado. Ele mostra aqui nesta vida, pela morte da vida material, para que a gente se acorde e enxergue que está caminhando para o caminho da morte
eterna da vida espiritual. A morte material, as desgraças desta vida são ruins. Deus não deseja desgraça para ninguém. Mas, se Ele tiver que nos chacoalhar para que a gente não caia no inferno e no abismo da vida eterna, Ele vai nos chacoalhar, você está entendendo? Se você tem uma pessoa que você ama, ela está lá andando como um sonâmbulo, indo na direção de um abismo, você chama, fulano, e ele não acorda. Acorda, fulano, e ele não acorda. O que é que você faz? Dá uns tapas na cara dele para ele acordar, é ou não é verdade? Porque é melhor ele levar um tapa agora do que cair no abismo. Assim é Deus. A humanidade sonâmbula está andando na direção do abismo da morte eterna. Da morte eterna, gente, morte para sempre, inferno eterno. E Deus está dizendo, acorda. Deus está dizendo, gente, para com isso. Deus está dizendo, ouve o Evangelho, ouve o meu conselho paterno, não vá na direção do abismo. Gente, antes que a gente caia no precipício, como último recurso para a nossa salvação, Deus vai dar uns tapas na nossa cara. Esse é o castigo. É um amor, é o último recurso de um pai amoroso, que não quer que nós precipitemos no inferno. Isto Ele fará com a humanidade inteira, mas pode ser que Ele já esteja fazendo isso com você e você não esteja notando. Entendeu? Você entende o que é a tribulação? Você entende que Deus pode estar chacoalhando você e que na verdade Ele está convertendo você? Que na verdade Ele está te dando esse tempo de deserto e de sofrimento porque quer que finalmente você responda com o amor, que você entenda o amor dEle? Meus queridos, Deus preparou para nós um lugar maravilhoso no céu. Ele quer nossa felicidade plena, Ele quer o nosso bem, só que a gente não entende esse amor de Deus. Deus às vezes está permitindo agruras, sofrimentos, doenças, misérias, para nos acordar, para dizer, muda, acorda. E você não entende isso. É por isso que Ele manda a Nossa Senhora, é por isso que Ele manda a mãe, porque sempre na história da humanidade, na família é assim. O pai é a lei, o pai é o desafio, o pai é quem demonstra um amor difícil de compreender através do castigo. Mas a mãe é a grande intérprete do amor do pai. Sempre foi assim. O pai põe de castigo, aí a criança corre para a mãe, ai mamãe, ele me castigou. E a mãe vai e interpreta o amor do pai e diz, meu filho, papai ama você e está fazendo isso para o seu bem. Qual é um dos grandes problemas que as nossas famílias estão vivendo hoje? O feminismo tem destruído a harmonia da família. O pai, quando você tem um milagre de encontrar um pai que ainda queira ser pai, né? Porque isso é um milagre hoje em dia. Porque a maior parte dos pais querem ser mamãe também. E a criança termina tendo duas mães, uma com barba e outra sem barba. Quando você encontra um pai que quer ser pai e põe limite na criança, a criança corre para a mãe e a mãe, que deveria ser intérprete do amor do pai, o que é que ela faz? Ah, é isso mesmo, homem é assim, homem não presta, homem não entende, homem é violento, homem é sem graça, seu pai não presta, nunca amou a gente de verdade. A mãe envenena o coração da criança contra o pai. Vejam, eu estou supondo aqui, atenção, eu estou supondo que se trata de um pai virtuoso, está entendendo? Eu não estou falando de um pai alcoólatra, violento,
e injusto. Eu estou falando de um pai virtuoso, que realmente quer ser pai, que quer acertar, que quer pôr limite nas crianças. Com um conselho paterno, ele vai e diz: não faça, a criança faz. Não faça, a criança faz. Não faça, a criança faz. Finalmente ele chega e diz: vai ficar de castigo. Aí a criança corre para a mãe. Qual é a missão da mãe? Interpretar o amor do pai e dizer: meu filho, seu pai ama você. Ele está fazendo isso para o seu bem. Essa é a missão da mãe. E o pai e a mãe devem viver essa sociedade harmônica, que é a família, para poder educar bem os seus filhos. Na igreja também é assim. Deus, Pai de amor, manifesta o seu amor. Mas como a gente precisa de algum lugar para correr, Ele nos dá Maria, nossa mãe. E ela diz: gente, eu estou segurando o castigo. Façam a penitência. Façam a penitência. Porque o amor de Deus é infinito. Mas esse amor infinito se manifesta de duas formas. Uma é no paterno conselho. Outro é num castigo que tenta acordar você, que está se destruindo. Você está entendendo? Então, se você está vivendo um momento de tribulação, não será isso o amor de Deus? Ou seja, a desorientação que nós vivemos em muitas das nossas famílias, em muitas de nossas comunidades. Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, manifestou o seu castigo para que o povo acordasse e se convertesse, entregando o povo a maus pastores. Será que isso não joga uma luz naquilo que nós vivemos? Quando Deus nos castiga entregando nas mãos de maus pastores, para que nós nos convertamos? Meus irmãos, Deus é misericordioso e amoroso e quer o nosso bem. O remédio às vezes é amargo. Então, eu iniciei essa nossa palestra, essa pregação, recordando a vocês que o caminho da igreja é o caminho de Jesus. O caminho da cruz não é um dos tantos caminhos possíveis, é o único caminho que Deus conhece para nos salvar. Nós queremos ressurreição, amém? Nós queremos o céu, amém? Nós queremos a salvação eterna, amém? Então, se você quer isso, você aplaudiu porque você entendeu, você aplaudiu porque você de fato quer, então, morra para o seu egoísmo. Nós temos que matar o nosso egoísmo. Temos que matar a nossa miséria. O povo tem que ir para o deserto para matar até a última paixão, mesmo que sejam 300 mil. Nós temos que ir para o deserto para nos converter. Nós precisamos disso, de conversão. E isso será não somente o futuro para as nossas famílias, mas também o futuro para o nosso país. E isso será o futuro para todos nós, como igreja. Deus quer isto. Deus quer o nosso amor. Que lindo saber que Deus aceita desde já o nosso amor imperfeito. Ele não está esperando o nosso amor ser perfeito, 100%. Ele já aceita desde agora o nosso amor pela metade. Por quê? Porque desde o tempo do deserto Deus cuidou do povo. Desde o tempo do deserto Deus foi paciente com ele. Desde o tempo do deserto Deus fez tudo de bom. Mas Ele quer mais. Então, que esse acampamento de oração Fortes na Tribulação sirva para nós como impulso de amor. Deus quer mais. Deus quer muito mais.
Chega dessa miséria, eu só quero seguir os 10 mandamentos e basta. Não, Deus quer muito mais, Deus quer santidade. A tribulação pode ser o caminho que Deus esteja escolhendo para a sua santidade, para que você aprenda a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Deus quer nosso amor, e nosso amor total. É isso que nós viveremos no céu. Então não precisa esperar o céu. Só entra no céu quem ama a Deus de todo o coração. Ai, padre, então nós estamos perdidos. Não preocupa não, tem o plano B, chama-se purgatório. Se você não ama a Deus de todo o coração aqui nessa terra, você vai ter o purgatório para aprender a amar a Deus de todo o coração. Só que o purgatório é um plano B, não precisa. Você pode começar a amar aqui e agora. Se você fizer da tribulação e da penitência um trampolim para amar a Deus. Olhe para a sua vida e veja nas coisas ruins que acontecem uma grande oportunidade de amar a Deus. Aquilo que eu falava para vocês ontem, uma visão espiritual. Uma visão espiritual. Vejam nos sofrimentos uma grande oportunidade de amar a Deus. Quando a gente sofre, nós estamos numa espécie de eleição de Deus. Deus nos escolhe. Por quê? Ele olha para você assim e diz: meu irmão, eu sofri na cruz por você. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de nosso Senhor. Eu sofri na cruz por você. Eu te amei. Vai, é sua vez agora. Me ama de volta. Me ama de volta. Eu sofri fisicamente na cruz. Vai, você agora, pega essa sua doença e me ama de volta. Eu fui abandonado por todos os que eu mais amava, exceto a minha mãe e o discípulo amado que ficaram ali, algumas mulheres, mas os meus apóstolos foram todos embora. Se a sua família está desbaratada, se a sua família está desorientada, está desagregada, vai, me ama você também. Eu também aguentei uma família desorientada. Se você está sentindo uma aridez espiritual, se você reza e sente como se Deus tivesse abandonado você, olha para Jesus na cruz. Ele diz para você: vai, eu também senti essa secura, eu também senti um abandono na cruz. Me ama você também. Foi por você. Foi por você. Gente, o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, diz uma coisa extraordinária. Jesus recebeu de Deus uma capacidade, um conhecimento sobre-humano. Ele é Deus que se fez homem. Mas a humanidade de Cristo recebeu uma capacidade extraordinária de conhecer cada um de nós. Uma mente humana não é capaz disso, mas ele recebeu essa capacidade para que na cruz ele pudesse pensar em você. Jesus na cruz não está pensando na humanidade em geral, geralzão, não. Ele está pensando em você. Naquele momento ele está pensando em mim, em você. Está dizendo: Paulo Ricardo, por você eu sofri tudo isso, e você me paga com essa ingratidão, com essa mesquinharia, de não querer me amar de volta, de não ser generoso, de viver um cristianismo de salário mínimo. Jesus olha para mim como padre e diz: eu quero amor de todo o coração, Padre Paulo.
Eu não quero só essa miséria que você está me dando. E por isso Ele nos visita. Faz a gente passar pelo cadinho da humilhação. Faz a gente passar pela máquina de moer cana. Ele nos visita. Ele pensou em mim. Por que eu não penso nele? Quando Ele rezava e subia a montanha, Ele rezava por mim. Por que eu não rezo para estar com Ele? Quando Ele recebeu aquele beijo de Judas, Ele pensou em mim, que beijo o altar todos os dias, e sou um Judas quando peco. E Ele olha para mim e diz: é assim que você me trata, Paulo? Eu te amei, carreguei a cruz por você, agora vai você também, carrega a tua cruz e me segue. Meus irmãos, é um amor eterno e maravilhoso que nos amou. Ele está aí na porta do nosso coração, batendo e pedindo, de mão estendida como um mendigo: me ama de volta, mesmo na dor, mesmo na tempestade, na tribulação, na miséria, no sofrimento. Me ama. Me ama. Existe um céu maravilhoso esperando para aqueles que em vida amarem a Deus. Amém.